Fala galera, beleza? 2017 já começou e o negócio é o seguinte, cara, esse ano com certeza vai pegar fogo um assunto que é extremamente importante para o país, a reforma da Previdência Social. Bom, esse assunto é muito polêmico, cara, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Você vai mexer na Previdência Pública, você está tratando de polêmica e de polarização em qualquer lugar do mundo que você vai falar sobre isso, beleza? Então, eu vou deixar a minha visão aqui do porquê que uma reforma na Previdência Social é tão importante. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas esse aqui vai ser um pouquinho melhor, então vamos lá. Se Previdência Pública é um direito, por que ela é obrigatória? Eu já começo questionando isso porque, cara, se você quiser não fazer parte da Previdência Pública, você deveria ter pelo menos o direito de não participar, certo? A Previdência, na verdade, é uma ideia um pouco nova, ela foi pensada na Grécia Antiga há muito tempo atrás, mas ela só se desenvolveu no começo do século XX, em 1900 mais ou menos ali, ou no finalzinho do século XIX, acho que foi. Quando o pessoal começou a perceber lá na Revolução Industrial, com as fábricas, que o pessoal que era muito mais velho já não era mais produtivo. Então o que eles faziam? Bom, pega aqui a galera, junta uma graninha por mês, bem pouco, e deixa o cara em casa, deixa o cara lá se aposentar em casa. Acontece que nessa época, cara, a expectativa de vida era muito baixa, então o cara ficava mais 4, 5 anos em casa e ele acabava falecendo. E a proporção de pessoas mais velhas era muito menor, justamente porque a expectativa de vida era menor do que é hoje em dia. O que acontece é que hoje o pessoal está ficando mais velho e está ficando mais tempo aposentado. Você está ficando mais velho por mais tempo também, deu para entender? Um dos grandes problemas para você passar essa bendita reforma da Previdência Social é o seguinte, são as mentiras que são contadas para a população. Então, por exemplo, vamos supor que você vai no médico, você está doente. O que você quer ouvir? Você quer ouvir que não, você não está doente, que está tudo certo, você pode continuar com a sua vida exatamente do jeito que você está levando. Mas a verdade é que isso não deve ser feito. Com certeza o médico vai te falar algo que você não quer ouvir. Olha, você vai ter que tomar remédio, você vai ter que comer melhor, você vai ter que fazer exercício físico, enfim. E o que acontece é que a esquerda tem essa mania de ser populista, ou seja, ela fala o que a população quer ouvir, independente disso ser verdade ou disso ser realmente bom para a população. E aí o pessoal começa com mentira, né? Ah, vocês querem dar o dinheiro do trabalhador para o governo, vocês querem que a pessoa trabalhe até morrer, ou então assim, você acha que os pobres é que tem que pagar a conta da corrupção. Cara, não tem nada a ver. Vamos parar de mentir e vamos para os fatos. Isso que eu vou te falar agora, cara, ele é um fato. Isso não é a minha opinião, não é o que eu acho, isso é um fato. A Previdência Pública hoje, ela tem um rombo de 150 bilhões, cara. Ou seja, o dinheiro está acabando, ele vai acabar em breve. E aí o que vai acontecer é que você vai ter o direito a se aposentar, realmente, só que você não vai ter o dinheiro para receber. Ou seja, você vai ter o direito, a lei vai estar ao teu lado, só que a lei não produz recurso, a lei não produz riqueza, então você não vai ter o dinheiro que lhe é de direito. Deu para entender? E aí o que a gente quer? A gente não quer uma reforma ideológica, a gente não quer uma reforma onde a Previdência seja, sei lá, liberal, conservadora, socialista, etc. A gente não quer isso, vamos se livrar da ideologia. A gente quer um sistema que seja sustentável. Deu para entender a relação prática disso? Como que você acha que é a Previdência hoje? A pessoa normalmente imagina que é o seguinte, é tipo um cofrinho, você vai trabalhando e pondo o dinheiro lá e depois de um tempo você recolhe esses recursos, mas não é assim que funciona. Funciona da seguinte forma, a geração atuante paga a geração anterior, ou seja, hoje o pessoal que está ativamente trabalhando está pagando a previdência de quem está aposentado. O problema é que quando a gente se aposentar, quem vai pagar a nossa previdência são os jovens de hoje, os que ainda não estão trabalhando. Qual que é o grande problema disso? Primeiro, que você tem um crescimento populacional e um envelhecimento populacional. E segundo, cara, que você fica extremamente sensível a crises. Por exemplo, você tem uma crise agora onde todo mundo está desempregado. Da onde a gente vai tirar dinheiro para pagar um monte de aposentado que está lá para trás? Tem um problema aí, você concorda? Para sustentar essa insustentabilidade da Previdência, o que o governo faz? O governo te cobra imposto. Só que o nosso país ele é tão inteligente que em vez do imposto ser pesado na renda, ele ainda por cima é pesado nos produtos e serviços. Ou seja, isso faz com que os pobres, infelizmente, gastem a maior parte do seu salário proporcionalmente com impostos. Ou seja, de uma forma geral, o pobre é quem paga a conta da aposentadoria dos ricos. Deu para entender? É o seguinte, você tem um juiz lá que se aposenta com puta de um teto, quem paga mais proporcionalmente essa aposentadoria é o pobre, que na hora de comprar arroz, feijão, óleo diesel para o caminhão para transportar sei lá o que, ele paga muito mais imposto, sustentando essa insustentabilidade da Previdência do jeito que ela é hoje. Só um detalhe, cara, a nossa Constituição diz
que a nossa previdência ela deve respeitar o ajuste fiscal, ou seja, ela não pode dar prejuízo para o pagador de imposto. Só que isso hoje não acontece, muito pelo contrário, você tem um enorme roubo que é sustentado pelos impostos dos trabalhadores. Então por que não mexem nisso? Porque quem tem que mexer nisso são os guardiões da Constituição, são os juízes do Supremo Tribunal Federal. Acontece que vamos pensar o seguinte, quem é que tem as melhores aposentadorias? Não são justamente os juízes? Porra, que coincidência, hein? E aí a gente tem uma série de abusos, cara, uma série de incoerências na Previdência que nunca ninguém põe o dedo lá na ferida. Por exemplo, se você tem um parlamentar, ele entra lá para trabalhar, ele trabalha 6 meses e sai, entra o suplente. Trabalha 6 meses e sai, entra o segundo suplente. Trabalha 6 meses, em 1 ano e meio você vai ter que sustentar pelo resto da vida 3 aposentadorias vitalícias. Deu pra entender, cara? Olha só que absurdo. E aí de novo a gente volta naquela questão. Por que não mexem nisso? Porque quem tá no topo dessa pirâmide da Previdência, quem é que recebe mais, quem é mais beneficiado, são justamente as pessoas que cuidam disso. Então sabe quando que eles vão mexer? Nunca! Só uma outra observaçãozinha rapidinha aqui. Lá no sul do país, cara, teve um jornalista, um cartunista, que eles fizeram algumas sátiras, tal, questionando e mostrando alguns dados das aposentadorias dos juízes, cara. Eles foram dos juízes, assim, em várias cidades. Eles foram processados em mais de 40 cidades, cara. Ou seja, é um recado bem nítido. Tipo assim, ó, não mexe aqui comigo que eu vou te processar. Detalhe, todas as informações divulgadas por eles já estão no portal da transparência. Quer dizer, eles não mentiram e não inventaram nada. Eles simplesmente pegaram uma informação que estava lá e escancararam de uma forma que a galera quer ver. Porque ninguém quer entrar lá no portal da transparência e ficar vendo as coisas. Então os caras fizeram lá cartoon, fizeram algumas reportagens e o pessoal processou eles. Quer dizer, deixa aquilo lá quietinho, não deixa a população saber que a gente está aqui se beneficiando do pagador de imposto que é pobre. Bom, e aí a gente cai num negócio que é o que todo mundo fala, meu. Ah não, peraí, faz o seguinte então, taxa os ricos, taxem as grandes fortunas. Ó, que grande solução mágica que a esquerda está dando. Acontece que é o seguinte, isso nunca deu certo em lugar algum do mundo. 2, esse 1% mais rico, cara, não sei se você sabe, mas eles investem aqui e eles sustentam os empregos, inclusive do resto, dos outros 99%. E se eles forem embora? Do tipo, ah não, puta, o imposto aqui tá muito caro, vamos para outro país. E aí, você vai fazer o quê? E terceiro ponto, que é o mais crítico, cara, o negócio é o seguinte, se a gente taxasse 100% das grandes fortunas, ou seja, se a gente chegasse e falasse assim, ó, me dá toda a grande fortuna aqui, nós simplesmente roubamos todo o dinheiro dos mais ricos, ê, palmas! Sabe o que vai acontecer? Você sustenta esse rombo da Previdência por menos de 10 anos. E aí, depois de 10 anos, você vai fazer o quê? Acabou o dinheiro, você vai fazer o quê, cara? O que eu tô falando é justamente isso. Você não pode querer arrumar uma solução provisória. Você tem que arrumar um sistema que ele seja sustentável. Uma outra solução que a gente ouve muito é o seguinte: ah, meu, a gente tem a dívida externa aí, rompe com a dívida, ou então cobra dos banqueiros, dos caras que estão cobrando um monte de juros aqui, etc. E aí a gente chega na seguinte contradição. Em primeiro lugar, é o seguinte: nenhum centavo do INSS vai para dívida, cara. Ou seja, ele não é insustentável que a gente está pagando dívida. Uma coisa não tem nenhuma relação com a outra. Não tem nada a ver. Se a gente não tivesse a dívida, ainda assim o INSS seria insustentável. É uma empresa que não dá certo. Deu para entender? Em segundo lugar é o seguinte, cara. Dar calote simplesmente não funciona, cara. Não funciona. Se você der calote, cara, beleza. Vamos dar o calote e romper com a dívida. Você vai... uma coisa que a esquerda não gosta muito é de fazer conta. Se você romper com a dívida, beleza, você continua com o sistema do jeito que está, você sustenta ele por mais ou menos 15 anos. Essa conta já existe. Existe gente que, por incrível que pareça, entende de economia, gosta de fazer conta, e a conta é essa, é um fato, não é uma opinião. Se você romper com a dívida, você tem dinheiro, realmente, com essa dívida externa, para manter o sistema por mais ou menos 15 anos. E depois desses 15 anos, cara, me fala aí, como é que você vai continuar sustentando, cara? Acabou o dinheiro. Aí sabe o que acontece? Você vai virar um nacionalista, um cara que rompeu com a dívida, ninguém mais vai emprestar o dinheiro pra você, e aí você faz, sabe o que? Você faz igual a Venezuela, cara. Você pega e fala assim, ah não, tudo tá dando errado aqui por causa do imperialismo americano. Bom, então vamos lá, qual que é a melhor solução? Em primeiro lugar, cara, isso é uma opinião pessoal minha, tá? Eu acho que é o seguinte, em primeiro lugar, a previdência pública ela deveria ser opcional, porque ninguém deve ter o direito de violar a sua liberdade individual de escolher como gastar o seu dinheiro, cara. Então assim, em primeiro lugar ela tem que ser opcional, em primeiro lugar é isso, beleza? Em segundo lugar é o seguinte, cara, uma coisa que o pessoal tem falado é o seguinte:
Os melhores sistemas do mundo são os de capitalização. Isso na verdade não é uma opinião, isso é um fato. Esses sistemas de capitalização funcionam como? Você trabalha e você vai lá arrecadando. O dinheiro é investido e no final da sua vida laboral, quando você acabar de trabalhar, você recolhe os frutos desse trabalho, desse investimento. Ou seja, quanto mais você investir, quanto mais você trabalhar, quanto mais você pagar, mais você vai ter. E aí você não fica com aquelas contas ridículas que o governo faz, do tipo, se você contribuir nos últimos 3 anos um pouco mais, você ganha mais, mas ué, e todo o resto que o cara contribuiu errado? Ué, e quem contribuiu mais a vida inteira e nos últimos anos não contribuiu? Não é uma coisa meio injusta? Então assim, você desfaz essas palhaçadas que o governo tenta arrumar de solução e você simplesmente cai nas soluções mais justas, as soluções de mercado. E finalmente a gente cai na reforma que o Temer quer passar. Ele não esclareceu exatamente como vai ser essa reforma, mas pelo que ele desenhou ali, essa reforma não é a ideal, está longe de ser a ideal, ela simplesmente vai dar um fôlego maior para a Previdência, entendeu? Então assim, não é uma reforma estrutural do jeito que eu acho que deveria ser, mas é uma reforma que vale a pena a gente olhar sem preconceito e julgar. Se ela for boa, vamos apoiar, se ela for ruim, vamos criticar, independente de quem ela vem. A gente tem sempre que apoiar boas ideias. O fato é, a gente precisa sim de uma reforma estrutural na nossa Previdência. E isso vai ter que ocorrer nos próximos 10 anos, senão a gente vai entrar em colapso e ninguém mais vai ter dinheiro, beleza? Então eu estou fazendo aqui uma previsão para o futuro. Dentro dos próximos 10 anos, com certeza, a gente vai ter que sentar, pôr as cartas na mesa e falar, gente, vamos reformar estruturalmente a nossa Previdência. Beleza? É isso aí que vai acontecer. Espero que você reflita. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não deixa de entrar no YouTube, digita tudo junto. Mamãe Falei. Tem no Facebook também. Se inscreve no meu canal e vamos questionar tudo.